E aí, galerinha radical, beleza? Começando mais um programa Conexão Inovação Podcast de KDJ César. Olha só, hein? Mais uma vez, voltado aqui um pouco para a área psicológica. Beleza? Tô com uma convidada especial. Olha só, vamos ver quem tá aqui com a gente hoje. Olá, eu sou a Cláudia dos Anjos e tô aqui, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bora lá. A Cláudia, né, é terapeuta integrativa. Essas pronúncias aí das psicologia é meio confuso, né? Você pronunciar. É mais difícil que a área de TI, tá vendo, Isabela? Vai pensando aí. Cláudia, conta um pouquinho assim da sua história. Você falou pra mim que você já teve empresa, né? Já foi empresária. Sim. E aí como surgiu depois essa paixão aí pra cuidar, né? Na área psicológica. Vamos só fazer um parênteses, não é psicológico, tá? Eu não sou psicóloga, então eu sou terapeuta, então é um pouquinho diferente, tá? Como que surgiu? Eu sou e sempre fui apaixonada por pessoas. Realmente, assim, eu gosto demais do ser humano. E eu tava já na empresa. Não, eu ainda não era empresária, eu ainda estava CLT. E eu fui fazer um tratamento de reflexologia. E a pessoa que fazia reflexologia aplicava reiki. E eu gostei, achei que estava um resultado melhor. Eu sei que ela me falou do reiki, ia ter um curso no final de semana. E eu já acabei entrando no reiki. E aí o reiki me trouxe toda assim, deixou muito claro, né? Essa paixão que eu tenho pelas pessoas. Não sei se foi essa pergunta que você fez, mas da onde eu comecei, né? Isso. Então, nessa parte terapêutica, eu comecei com o reiki. E depois, em 2013, eu fiz a PNL, que também foi um outro divisor de águas para mim, que aí eu entendi a programação. Você que veio dessa área, né, de TI, eu sempre, vamos supor, estou olhando aqui o César. Ok, mas eu na minha cabeça eu vejo o que está por trás do César, o que está dentro do César, né? O que faz ele ter tal comportamento, ou, enfim. É E meio que uma leitura corporal, não tem nada a ver. até faço por conta de um outro curso também que fala, não é o corpo fala, né? O corpo explica. Então, o formato do corpo determina um pouco como você funciona. Então, eu tenho um pouco conhecimento disso também. Então, isso me ajuda bastante nos atendimentos. Então, por exemplo, a PNL, o reiki, ele é muito energético. Então, você não vê. Né? A gente já vai falar sobre ele. A PNL, ela é muito mental, então você trabalha muito no mundo da imaginação. Se você pega uma pessoa racional, essa pessoa tem dificuldade de ir para o lado mental. Então isso me ajuda, porque quando eu vejo a pessoa na minha frente, que eu sei que ela é mais racional, ela também tem emoções, né? Todo mundo tem. Mas isso me ajuda na hora de saber qual é a técnica que eu vou usar, qual é a abordagem que eu vou fazer com a pessoa, porque o jeito de falar com uma pessoa que é mais racional é diferente do jeito de falar com uma pessoa que é mais emotiva, entende? Aquela pessoa que é mais assim, não, sou durão, tal, nada me abala, mas sempre tem aquele deslize, né? Na verdade, no travesseiro. Que nem no caso que a gente era voltado pra música, falava assim, enquanto a gente tá ali no palco, os holofotes tá ali brilhando, tudo, quando você colocou a sua cabeça no travesseiro, cadê os holofotes? Aí o travesseiro que vai meio que ser o companheiro, né? Exato, exato. Então isso me ajuda bastante a saber a linguagem que eu vou tratar com aquele cliente específico, entende? Isso me ajuda bastante. Mas eu não faço assim essa leitura também para um julgamento, é mais para eu entender qual é a linguagem, de que forma que eu vou trabalhar com aquela pessoa específica, porque ela é única. Ela está na minha frente, ela é única, ela tem as bagagens dela, ela tem toda uma história. Então isso me ajuda bastante. Entendi. Então vamos lá. O que é o reiki? Reiki, muito bom. A primeira coisa muito importante a se saber, que o Reiki, ele tá desde 2017 no SUS. Então, tem várias UBSs que oferecem, tem hospitais grandes que oferecem Reiki também. Então, o Reiki, ele hoje é reconhecido como uma terapia, e ela é uma terapia integrativa. Por quê? Porque todo tratamento que uma pessoa estiver fazendo, o Reiki, ele vai potencializar, tá? Ele vai trazer isso. Então, o que é o Reiki? O Reiki, ele veio do Japão. Então, por isso que ele tem esse nome Reiki. Talvez se fosse no Brasil seria um outro nome, né? Rei significa energia universal. Uma energia que está ali,
disponível para todos, né? E o Ki é a energia física que corre nos nossos meridianos. A acupuntura trabalha bastante com os meridianos, né? A reflexologia também. Então, o Ki é a nossa energia vital. E o Rei é a energia universal. Então, a junção das duas é o Reiki, tá? E ele é uma terapia onde a gente aplica a imposição de mãos. Então, eu posso aplicar Reiki aqui, ó, nessa água e ofertar para alguém tomar. Alguém que seja ansioso, que esteja com algum problema de saúde. Eu posso aplicar um Reiki aqui e ofertar para uma pessoa. Vamos colocar como se fosse uma oração, né? Que às vezes você tá ouvindo um programa de TV, uma rádio, e o pastor fala assim, coloque o seu copo de água aqui que eu vou fazer uma oração, e automaticamente aquilo ajuda na mente da pessoa. Deixa eu ver como que eu posso explicar. Eu vou tomar o copo, então pode ser que ela já coloca na cabeça uma fé, né? Que ela vai ser curada ali de alguma coisa. Ela desperta ali uma fé, apesar que o Reiki ele não tem nenhuma conexão com religião, né? O Mikao Usui, que é o redescobridor do Reiki, ele era um professor lá no Japão, e os alunos perguntaram para ele como é que Jesus curava. E ele falou, realmente, como é que Jesus curava, né? E ele foi buscar, e não achou, enfim, até que ele foi meditar. E aí, nessa meditação, é que ele recebeu essa iniciação do Reiki. E também ele não foi uma coisa assim muito consciente, né? Quando ele desceu a montanha, aconteceram algumas coisas, ele foi percebendo que, ele machucou, colocou a mão no joelho e melhorou. Ele foi vendo, e aí que ele descobriu o Reiki, começou realmente a divulgar, e aí tem todo um trabalho que foi feito, e até pro Reiki vir para nós também tem todo um trabalho. Mas assim, Reiki é essa energia que vem do universo, que também passa por mim. Então, eu sou uma reikiana, a gente fala isso, né? Então, uma pessoa, para você aplicar reiki, seja no alimento, seja numa pessoa, num animalzinho, você precisa ser iniciado no reiki. Ou seja, você tem que ter um professor, uma pessoa que é especialista, para te iniciar. Então, no meu caso, eu também sou mestre de reiki, eu também faço iniciação de reiki. Então, eu tenho vários alunos que eu já iniciei, que essas pessoas sabem aplicar. Mas para fazer o atendimento, você tem que ser mestre ou não tem nada a ver? Não, para fazer atendimento com o reiki, você não precisa chegar no mestrado. No nível 1 e 2 do tradicional, que são vários sistemas, né? São vários sistemas e vários níveis. Então, no primeiro você já consegue atender. Agora, lógico, se você quer atender como profissional, talvez você precise de um preparo maior, né? Mas se for só para ir lá, a pessoa entrar e você aplicar o reiki, é suficiente já nesse primeiro nível. Você comentou que o SUS tem esse tratamento. Como que funciona? Tem também um processo, tem que passar por um neuro ali, um psicólogo, um psiquiatra para fazer esse tratamento? Eu não sei por quê. Nem todos os postos, nem todas as UBSs têm, não é uma coisa que tem em todos os postos. Então, realmente, a pessoa tem que procurar a unidade básica mais próxima da casa dela e ver realmente como funciona. Essa parte do SUS, eu não sei. O que eu acho legal é que ele está dentro do SUS. Então, para você ver que para desassociar ele de religião ou de espírito, né? Porque às vezes as pessoas têm medo, falam, que é macumba, é energia. Então, assim, energia... todos nós temos, né? O nosso cérebro, um neurônio para se comunicar com o outro, ele tem uma descarga elétrica ali, é uma energia, né? O Wi-Fi, né? É uma energia que a gente não vê, mas está aqui a nosso dispor. E o reiki também é uma energia que eu não vejo, mas eu sinto, dá para sentir. E você sai de uma sessão de reiki, você percebe a diferença. Quem recebe o reiki, quem aplica, sabe a diferença que está fazendo ali na vida da pessoa. Então, no SUS, eu não realmente sei como funciona, teria que perguntar. E a partir do tratamento, no dia a dia da pessoa, qual que é a transformação que ela tem? Então, o reiki, ele traz, o que ele faz, como ele atua, né? A gente tem centros de força, né? Energéticos falando, então que a gente também não vê, são os chakras. A gente capta o reiki por esses centros de força e a gente distribui. Quando você tem alguma preocupação, quando a pessoa tem uma depressão, uma tristeza, preocupação, está preocupado em pagar contas, está preocupada com a saúde do filho, enfim, não importa o motivo, a gente bloqueia esses canais energéticos. E quando a gente bloqueia, a gente começa a ter algumas reações físicas, emocionais e mentais que são desfavoráveis. Então, o reiki, como ele atua? Ele desbloqueia. Imagina um encanamento dentro da gente. A gente não tem nossas veias. Vamos dizer que né, o reiki, ele entra ali, ele desobstrui a energia que fica estagnada
por conta daquela preocupação, por conta daquela tristeza. E quando ele desobstrui, automaticamente a tua própria energia do teu próprio corpo começa a fluir. E como flui, o que que acontece? Você dorme melhor, você fica mais calmo. São vários os benefícios, né? Cada pessoa tem uma reação específica. Vamos colocar um exemplo, né, para quem assim não domina o assunto. Você dormir naqueles colchão que tem um monte de coisinha, aqueles choquinhos, aqueles negócios, você vai dormir melhor. Seria mais ou menos isso daí, ela. Você dorme melhor porque o que acontece? Pensa que num rio. Esse rio, ele tem o fluxo natural dele. Mas, sei lá, aconteceu alguma coisa que bloqueou. Então, você vai represar aquela água. Aquela água não foi feita para represar. A função, a natureza da água não é ficar represada, é fluir. A nossa energia também, ela flui. Então, o que que o reiki faz? Ele tira aquele obstáculo e aí flui. Então, quando flui, é aquela do flow, né? Ou seja, entra no flow. As coisas ficam mais leves. Então, você consegue, inclusive, passar por dificuldades de forma mais leve, entende? Com mais propriedade, com mais calma, com mais tranquilidade. A PNL, ela é um segmento do reiki ou não tem nada a ver? É outro tratamento? Nada a ver. A programação neurolinguística, vamos lá, o que que é PNL, né? PNL, programação. Programação, imagina, né, a tela aqui, você divide ela em dois. Então, aqui está aparecendo conexão e inovação, né? Aqui é a maneira como a gente vê. Mas, na verdade, existe todo um código, um monte de código aqui dentro que faz aparecer a cor, essa letra, isso. Então, a gente tem isso dentro da gente. Como? A gente tem uma sequência de pensamentos, de comportamentos que fazem sempre a gente ter aquela mesma reação mediante tal coisa. Então, a gente é programado desde a barriga da mãe. Uhum. Né? Então, esses programas vão sendo gravados ali no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e a gente vai reagindo. Então, a programação, ela é como você funciona. Neuro, por quê? Porque vem do cérebro, vem do fisiológico. Então, os nossos 5 sentidos, né? Eu vejo, eu ouço, sinto, e eu gravo aquela velha história. Se a sua esposa gosta de um perfume tal, e você gosta quando ela usa aquele perfume. Se você estiver na rua e passar uma mulher com aquele perfume, na hora você vai lembrar daquela sensação gostosa e vai lembrar da sua esposa. Porque ficou gravado aí em você. Então, os nossos 5 sentidos é a parte fisiológica, né? E linguística é a maneira como a gente dá o significado para as coisas, né? Então, a programação neurolinguística é como eu encaro isso daqui, que sentido que eu dou e como eu ponho isso para o mundo, que é diferente da maneira como você vê. Então, eu posso falar, aquela história do copo meio meio vazio, enfim, cada um dá um significado, né? Então, a programação neurolinguística, ela vai olhar esses programinhas, que às vezes são programinhas, por exemplo, a pessoa fala assim, ela tem medo, ela não consegue fazer tal coisa, porque lá dentro tem algum programinha rodando ali na mente dela, que faz com que ela acredite que ela não consegue. Na programação neurolinguística, a gente reprograma, né? A gente grava um programa novo em cima, a gente não apaga o que aconteceu. A gente grava um programa em cima daquilo, aí ela começa a acreditar nela e que ela consegue, e ela vai, ela consegue. Tá vendo isso? Próxima vez que eu for pular da ponte, você vai comigo. Não, vai não. Aí a gente faz um programa pra você pular da ponte. Não. É que eu pulei da ponte Sumaré. Isso que veio, tinha esse nome Gospel Radical. Gostar de esportes radicais. Fazer uma loucura. Aí eu pulei ali da ponte Sumaré, que chama, não é bang jump, era romp jump, né? É um negócio assim, romp jump. E esses dias, acho que foi até Deus. Teve ali na Guarapiranga, teve uma programação da prefeitura e tinha um guindaste lá de 45 metros de altura. Na hora que eu vi, eu falei, Cris, vou pular. E a gente ficou na fila. Só que eu achava que a fila tava pequena, não, mas já tinha outras pessoas que foram passear lá na Guarapiranga e ia voltar para dar o tempo. Só que chegou na hora que eu fui fazer a inscrição, tinha acabado o tempo. Eu falei, acho que foi Deus que não deixou eu pular. Inclusive, também ia pular de paraquedas no meu aniversário, mas não fui por causa da cirurgia. Então, acho que já é pra cortar essa parada. E olha só que interessante a PNL, né? Quando ele falou, vou pular da ponte, Você já imaginou que eu queria
tirar a vida, né? Eu pensei de, ó, o que é representação interna, então, e é o que é a comunicação, a maneira como cada um dá significado para aquilo que está Se acontecendo. expressando, a Cris fala isso. Às vezes você fala um negócio assim, mas você não tá indo direto no assunto que você quer falar. A pessoa acaba entendendo algo diferente do que você tá querendo propor, né? Exato. E a PNL, ela hoje tem um tratamento no SUS ou também não? Não, programação neurolinguística ainda não. Entendi. E hoje você também faz tratamento ou você só dá os cursos? Que eu ouvi você falando que vai dar o curso lá na... Que dia que vai ser o curso na ONG? Ó, dia 21 de novembro, eu vou dar um curso de Reiki nível 1 e 2 do sistema tradicional de Reiki lá na ONG, a Casa do Ney. E também vou dar um curso dia 30 de novembro na Cidade Dutra. Aí também nível 1 e 2 do sistema tradicional de Reiki. Os horários? O da Adriana, da Casa do Ney, ela vai me falar daqui a pouco, porque eu não lembro. Hã? Das 9 às 16. E o do dia 30 é das 10 às 18, tá? O curso vai ser interno ali pro pessoal ou vai ser aberto ao público? Aberto ao público. Aberto ao público, tá? Então, eu dou com o Reiki. Como é que eu trabalho com Reiki? Tenho algumas frentes, tá? Então, o que eu amo de paixão, eu amo, é dar aula, né? Dar o curso de Reiki. Então, esse é um segmento. Outro segmento que eu faço, toda primeira segunda-feira do mês, eu envio Reiki à distância por 10 dias consecutivos. Eu chamei esse programa de Reiki 10D, né? E é muito legal esse programa, por quê? Porque a pessoa que vai participar dele, ela não precisa parar a vida dela. Então, ela pode continuar trabalhando, estudando, dormindo, fazendo nada, o que ela quiser fazer. Porque o Reiki, o que é legal? Ele chega até a pessoa, mesmo a pessoa não precisa ficar assim, nossa, eu preciso ficar em oração, ou eu preciso... Ali, né? Não. Inclusive, se uma pessoa estiver na UTI, entubada ou inconsciente, ela vai receber o Reiki. A energia vai chegar da mesma maneira. Aliás, ela chega a qualquer distância. Então, eu participam desse programa pessoas que estão na Austrália, pessoas que estão fora de São Paulo, fora do Brasil, nos Estados Unidos também. Por quê? Porque o Reiki, ele rompe essa barreira, né? Tempo e espaço. Então, não existe passado, presente e futuro para ele, é tudo no momento agora, e não existe distância. Então, eu trabalho com Reiki 10D, que são esses 10 dias consecutivos. Todos os dias, né, você me manda uma foto sua, eu vou ver antes do programa começar. Você me manda uma foto, eu vou ver quais são os símbolos que o César... Vou te dar de presente esse daí para você e para sua família. Eu vou verificar quais são os símbolos que vocês estão precisando, porque o Reiki, ele trabalha com simbologia também. E cada símbolo, ele é específico para alguma coisa. Aí eu vou te falar, olha, César, nesse período agora vai ser trabalhado isso para você. Tá? Beleza. E aí, vai ser dia 4 de novembro, agora o próximo. Então, eu começo todos os dias. E aí, todo dia, o Reiki, ela é uma energia muito inteligente, César, porque... quando eu vou aplicar o Reiki em você, por exemplo, digamos que eu sei a sua situação, então eu vou falar, nossa, eu vou aplicar tal e tal símbolo, vou aplicar um símbolo para ajudar a desinflamar a garganta, eu vou aplicar um símbolo para cuidar um pouco do emocional, não sei o que, tá bom. Mas, de repente, eu tô aplicando o Reiki lá em você, à distância ou pessoalmente, não importa, e vem lá um símbolo do nada. E aí, esse símbolo, ele fica ali, ele não sai. Eu chamo os símbolos por ordem, né, para não me perder. E aí, naquele símbolo não sai, ou seja, você tá precisando muito daquele símbolo, que aquele símbolo traz para você, né? E aí, todos os dias, isso acontece também no Reiki à distância. Então, eu mando pro teu WhatsApp a foto do símbolo para você conhecer o símbolo, o nome dele e qual é a função dele, o que ele vai fazer naquele dia para você. E é muito legal que tem uma pessoa que participou, ela falava assim para mim, ela não tinha tempo eu faço de manhã, ela não tinha tempo de ouvir o áudio que eu mando todos os dias, né? Ela falou assim, Cláudia, é impressionante, tudo que você falava no áudio, eu tinha vivenciado durante o dia. Então, eu falei, legal. Então, eu tenho esse programa Reiki 10D e eu atendo com terapia mesmo, né? Online ou presencial, com a PNL. A PNL é o carro-chefe. Na verdade, eu uso algumas outras ferramentas, né? Mas aí eu trabalho bastante com a programação neurolinguística em atendimento terapêutico. Aí já é uma outra frente que eu trabalho também. O terapeuta, eu nunca participei. Ele vem mais para acalmar ali o paciente ou também abre outros leques? Deixa eu ver se eu entendi. Para acalmar ou abrir outros leques? Porque a terapia é algo ali para ele ocupar a mente, né? Para ele deixar mais
tranquilo? Tá, não. Para que serve a terapia, vamos falar assim, né? As pessoas que me procuram, são várias as questões, tá? Então, eu tenho questões de relacionamento, a pessoa que só atrai homem complicado. Eu tenho questões profissionais, a pessoa que não consegue crescer na carreira. Eu tenho pessoas com ansiedade, né? Tem pessoas que estão muito estressadas, estão para explodir no trabalho, estão, sabe? Também. Então, assim, a causa que faz a pessoa procurar uma terapia são diversas, né? Geralmente são situações que ela não está suportando. Seja de relacionamento com o marido, seja relacionamento profissional, seja ela com ela mesma, seja ela não está acreditando nela, ou está triste, está deprimida. Então, enfim, são vários os motivos que procuram. E aí, não é para acalmar a mente, é muito pelo contrário. Na PNL, o que a gente faz? Na PNL, a gente tem uma pressuposição que eu amo, que ela fala assim, todo comportamento tem uma intenção positiva. Ou seja, o que a pessoa está ali se comportando tem um porquê. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que eu confirmo fala assim, sua sessão hoje, tal horário, tô passando aqui para te lembrar, tal. Fala assim, eu vou, mas mesmo não tendo vontade, eu vou, porque eu sei que eu preciso ir. Então, dá a impressão que ela não tá querendo ir. Na verdade, assim, é tanta dor que ela não quer olhar. Então, o que eu faço? Eu não preciso ficar olhando para a dor dela. Vamos olhar para o sonho, vamos cuidar de outras coisas, porque o sonho vai me trazer qual é a pedrinha dela que está aqui nessa dor. E às vezes também já tentou de tudo, fica desacreditado. Né? Também, e tem padrões. Lembra que eu falei que a programação são padrões? Eu achei muito interessante, porque essa cliente, ontem ela me revelou assim, toda vez que eu passo por uma situação X, eu recorro à terapia. Então, essa já é a terceira vez que ela está vendo, ou seja, tem um padrão de repetição. Então, na PNL, o que eu estou pegando? Estou identificando qual é esse padrão e a gente vai devagar, porque eu não posso ir com tudo. Eu tenho que ir devagar porque eu tenho que, sim, a pessoa tem que sentir confiança e o inconsciente dela é muito sábio. O inconsciente é muito sábio, então eu não posso ir direto ao assunto. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou devagar. E o que é interessante? Esse padrão existe nela para quê? Para proteger. Ela já teve relacionamentos que foram muito dolorosos. Então, dentro dela criou ali alguma coisinha que fala, não, vai não, que você vai se dar mal. O que a PNL vai fazer? A gente vai chegar nessa parte dela aí, que vamos falar que está protegendo ela vai continuar protegendo, porque é importante para essa pessoa ser protegida e não se machucar mais. É extremamente importante. Então, a intenção positiva dessa parte é importante. A gente tem que preservar isso. Só que a maneira como ela faz isso é que pode ser diferente. E aí é onde entra a programação neurolinguística. A gente vai ofertar para essa parte dela ferramentas novas para que ela continue protegendo essa pessoa, porém de uma maneira leve, de uma maneira que ela possa ter relacionamentos. E aí, lógico, trabalhar um monte de outras coisas também, né? Entendi. E hoje para você, qual que é assim, o maior desafio para você implementar o reiki, a PNL na vida de uma pessoa, para ela ser transformada? É quando a pessoa não acredita nela. Sabe, às vezes ela tá tão machucada, ela tá tão doída, ela passou por tantos problemas, assim, que ela se fecha, né? E na verdade, além dela se fechar, César, ela vai muito para um lugar de culpa. Ela se põe muito no lugar de culpa, né? Então, eu busco tirar essa pessoa, né? Eu apoio. Na verdade, eu não sou a varinha mágica, né? É um trabalho de equipe. Então, eu ajudo essa pessoa, ela sair desse lugar e ela perceber que sim, ela pode, que ela é capaz. Até porque a própria programação vai mudando isso dentro dela, e ela mesma vai se percebendo, falou, nossa, eu já melhorei nisso. Então, no caminhar, ela vai percebendo o quanto ela vai melhorando. Então, ela volta a acreditar nela, porque ela vai vendo na prática do dia a dia. Então, essa é a maior dificuldade que eu tenho, realmente, quando a pessoa chega, é ela acreditar que ela consegue mudar aquela fase na vida dela, que ela consegue ter um caminho mais leve, um caminho melhor. E aí isso entra já na importância, né, da terapia integrativa. Da terapia integrativa, do reiki, da PNL, da psicologia, eu penso assim, o mais importante é
Você tá passando por alguma dificuldade? Eu vou falar agora para você que tá me ouvindo. Você tá passando por alguma dificuldade? Busque ajuda. Seja com psiquiatra, seja com psicólogo, seja com terapeuta, seja no Reiki, seja na PNL, não importa, não passa por isso sozinho, né? Sempre essa rede de apoio, a gente nasceu no mundo, a gente precisa de pessoas. Né? Esse podcast está aqui acontecendo, mas olha lá o Luiz fazendo isso tudo acontecer, né? Sozinhos aqui a gente faria só uma parte. Então é importante saber a quem pedir ajuda, porque às vezes você vai pedir ajuda para uma amiga ou para um amigo que também está numa situação, ou mais ainda, digamos assim que você está com problema de relacionamento, tá? Com seu marido. Você ama o marido, enfim, mas tá um problema lá. Aí você vai se consultar com uma pessoa que se separou e fala, não, quer saber, separa mesmo, Tem vai. bagagem nenhuma para te aconselhar. Não, a amiga vai te aconselhar com a bagagem que ela tem, com a experiência que ela tem. E, na verdade, às vezes não, cara, dá pra salvar o casamento, dá pra mudar muito. Às vezes, alguns não dá, ok. Mas o que eu posso fazer para salvar um casamento, por exemplo? Né? Quando digo eu, que é a pessoa que tô passando por isso, né? Então, sempre tem meios, sempre tem meios. E teve alguma vida, assim, que impactou você? Com um testemunho referente ao tratamento, que você ajudou aquela pessoa, assim, falando, nossa, esse meu trabalho aqui foi top. Tem algumas, né? Tem duas pessoas, tem três, tem várias pessoas assim. Mas que eu vou lembrar agora, tem uma pessoa que ela teve um relacionamento abusivo mesmo, e ela tem um cargo na área de saúde alto, né? E ela pediu demissão do lugar, ela ficou no limbo. E é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Ela é minha amiga também. E eu falei, cara, não, vamos sair desse limbo, vamos sair desse lugar? Vamos cá, eu te dou a mão. E nós começamos um processo, né? E vários processos, várias coisas. E aí ela largou esse cargo na área de saúde e foi trabalhar com algo oposto, nada a ver com ela, e um trabalho masculino. Totalmente masculino, de carregar peso, tudo e tal mais. E aí foi muito interessante. A gente veio trabalhando, e ela não estava tentando voltar para a área dela, na área de saúde. Ela muito inteligente, muito capacitada. Ela fazia entrevista, não entrava. Fazia, não entrava. Ok. E eu achei muito interessante que teve uma sessão específica que a gente trabalhou a culpa, né? Trabalhamos numa quarta. Na sexta-feira, um local que tinha dispensado ela no processo seletivo, convidou para passar em entrevista com o gerente. Ela foi lá, fez a entrevista e começou a trabalhar. Isso foi numa quarta, ela passou no atendimento. Na sexta, ela fez a entrevista. E na semana seguinte, ela fez os documentos e estava trabalhando. Ela voltou para a área dela, depois de ter conseguido, né? Então, assim, isso para mim foi muito impactante. Por quê? Porque ela estava tentando, e a gente estava já em terapia no processo. Mas é quando você mexe ali na chavinha certa, quando vira, a coisa acontece. E tem uma outra pessoa também, que é comum os meus clientes virarem meus amigos, né? Que ela tinha muito problema com o relacionamento com a mãe. A mãe era muito invasiva na vida dela, muito invasiva. E, enfim, ela não conseguia ir para o próximo nível de progresso profissional mesmo, né? E aí a gente trabalhou isso também, e ela tem áudios dela chorando ali para mim, eu guardo para mim, né, não divulgo, do quão foi importante esse processo terapêutico, quanto transformou a vida dela, né? E hoje ela tá em outro patamar, ela voltou para mim para poder ir, porque sempre é assim. Eu teve uma época na minha vida que eu odiava aquela história assim da cebola. Tudo é igual, cebola, é em camadas. Eu falo, pô, mas nunca acaba essa cebola, nunca acaba as camadas da cebola. E aí o que eu percebi? A vida é como se fosse um jogo. Tem fases. E aí, quando você entra numa nova fase, você apanha, vai. Aí depois você vai pegando o jeito, você vai. Quando você muda de fase, vai vir desafios que você não estava acostumado, que você não sabia que existia. Mas tudo é um processo, né? É um processo. Então, agora ela está no outro patamar, ela voltou de novo para romper as barreiras desse patamar para seguir. Então... E voltando um pouquinho, né, em relação de pedir ajuda, principalmente essa área profissional, eu tiro por mim mesmo, porque
Eu já tava já na fase já complicada, né? Me cortando e tal. Eu lembro que minha mãe me socorreu. Você tava trabalhando, né, Cris? Me socorreu, fui pro pronto-socorro. E dali saiu já, como era convênio, hoje no SUS não tem muito isso, mas no convênio o cara tentou alguma coisa com a vida dele já encaminhado direto para uma internação. E o Bruno foi nessa internação comigo. Foi a Cris, né? Foi na ambulância, vocês foram com o pastor Paulo. E pensa num cara que ficou revoltado na hora que chegou ali para internar. Porque minha mãe que teve que assinar, eu já barbado, né? Casado com a minha filha pequenininha. Eu fiquei revoltado, eu não queria ouvir a voz dela. Elas me ligavam, falavam, não quero falar com vocês têm que me tirar daqui, me tirar daqui. Porque o que? Não era só o orgulho, é porque eu falei assim, nossa, eu não tô tão ruim assim, porque você vê outras pessoas lá piores. E teve dias de internação que os caras me amarrou numa cama lá, porque eu fiquei tendo crise. E assim, foi muito difícil eu aceitar ficar internado. Na segunda ainda tava um pouquinho, né? Na terceira eu mesmo falei, não, eu preciso me internar. Mas pra mim cair no meu consciente, assim, não, realmente eu preciso do tratamento, eu preciso de uma ajuda profissional, porque uma coisa é a família falar. E também foi algo assim, todo mundo fala, não, César, pô, mas você tem um emprego, você tem família, você tem aquilo, mas na mente não entrava nada, já era bloqueado aqui no ouvido. Você falou duas coisas importantes. Primeiro, o aceitar. O próprio tratamento, ele entra primeiro na aceitação. Quando eu aceito, eu paro de resistir. Então, eu tô aqui, vem uma questão. Aí eu fico aqui, ó, resistindo. Quando eu aceito, eu venho pra cá, mas olha assim, eu me distancio da questão. Aí eu volto. E aí você consegue ter força para reagir, né? E uma coisa que você falou assim, não, me tira daqui, eu tô bem, né? O que acontece? Mentalmente ali você vê uma coisa, mas o teu programinha interno tá falando uma outra coisa que você não tá vendo. Eu sabia Por que tava isso, tudo detonado, que eu não conseguia me controlar, não podia ficar sozinho. exato, por quê? Porque tinha coisas ali dentro não resolvidas que disparava e enfim, e às vezes uma palavra que a pessoa fala dispara aquilo. Né? Às vezes uma coisa que você vê, às vezes nem é consciente, por isso que eu falo da programação neurolinguística. Já vira gatilho, né? Os gatilhos da vida. Gatilhos, vira Era os o que mais gatilhos. acontecia comigo, era vir um gatilho, eu já pum. E o que é isso? É uma programação. E dá para reprogramar. Dá para reprogramar. Então, assim, a voz da pessoa me irrita. Ah, gente, é tão fácil de resolver. Vamos fazer um upgrade aí na sua mente. Posso ensinar uma técnica rapidinho, inclusive? Ó, bora lá. Se você tem alguém que você se irrita muito com essa pessoa, o que você vai fazer? Você vai ouvir essa pessoa falando pra você com a voz do Pato Donald. Eu não sei imitar, gente, então não. Aê! Você vê ela falando, sabe, tudo esquisito pra você. E aí, pra ajudar, você coloca uma musiquinha, ou de circo, ou de festa junina. Eu fiz essa técnica, eu ensinei pra uma amiga minha que ela tava com afastamento, com tratamento psiquiátrico, por conta de uma gestão que ela tinha ali. E que essa pessoa, ela realmente, ela era desafiadora para vários colaboradores, né? Então, ela não conseguia ver a pessoa, ou ouvir, era o gatilho, ela ficava já em pânico, crise de pânico, enfim, ela ficou afastada. E eu apliquei fiz isso com ela, né? Aí ela voltou do afastamento e ela voltou ao trabalho, também da área de saúde. E aí quando ela viu essa pessoa, essa gestora, na hora, só que ela gravou com música de festa junina. Eu falei, serve, não precisa ser a música de circo, porque, por exemplo, para quem é profissional da área de circo, talvez não faça sentido, né? Então ela gravou e ela falou assim, Cláudia, impressionante. Algo ali que não vai te dar a mínima é interessante. Ela tirou o valor, assim, aquele valor que ela dá, aquele peso que aquela pessoa tinha, a pessoa não mudou nada. Concorda? Mas dentro dela, ela ressignificou, ela colocou aquela vozinha e ela colocou a musiquinha. Então, quando ela viu essa pessoa, na hora ela lembrou da musiquinha e ela não disparou de novo tudo aquilo. Quando eu fiquei doente foi no ambiente de trabalho. Eu atendi um presidente de um banco e acontecia isso. Sabe? E foi onde eu fui perdendo o controle. Inclusive, eu vindo pra cá, eu comentei isso com a Cris. Falei, às vezes a gente tem umas pessoas assim que é complicada, sabe? É tudo no pai pum. A gente tem que saber ignorar.
Tem. Não vem a musiquinha, mas a gente consegue. Ah, não dá a mínima do que a pessoa tá falando, deixa pra lá, porque a gente traz também até pra nossa vida. E outra, a pessoa, ela também tem as programações dela. E às vezes, o ambiente de trabalho é o único lugar que ela pode achar que ela pode fazer. Mandar. Mandar. Tá. Porque às vezes a gente tem um vídeo do Pink Floyd, eu esqueci o nome da música, que é um monte de cadeira de estudante que o professor vai lá e chicoteia, tal, não sei o quê. Mas só que em casa a mãe é a dominadora dele. E realmente, a pessoa, ela traz sim isso pra vida. Eu conheci uma coordenadora que ela teve um casamento assim, todo zoado, o cara era todo, acho que até batia nela. Então, ela não mudou assim, né, por ela ser mulher. Porém, todo homem que ela encontrasse, tanto no ambiente de trabalho, na rua, não sei, era tipo, eu tenho que dar porrada, não posso baixar a cabeça e tal, entendeu? Então, você percebe a programação. Então, precisa olhar para isso, dá para reprogramar isso, entende? E aí a pessoa começa a agir de forma diferente no ambiente. Então, isso é muito importante. São os traumas da vida. Realmente. Então, né, ó, a PNL, o que acontece? O que é um trauma, né? Você é um forte impacto emocional. Então, aquilo grava fisiologicamente nas células, né? Nossa, enfim. E aí, na PNL, você consegue, da mesma forma rápida, de verdade, que o cérebro aprendeu aquele trauma, rapidamente ele pode desaprender. Então, numa sessão, a gente tem uma técnica de PNL que chama cura rápida de fobia. Em uma sessão, você tira o medo. Só que assim, quer ver? Como você é profissional da área, Bora. vou colocar um trauma aqui meu. Bora. Acho que eu comentei. Vamos fazer uma sessão... O que acontece? O que aqui. acontece? Que nem eu falei, eu vivi muito esse ambiente de eventos, né? Show, e organizava isso aqui, organizava e caí nessa área de gaiato. Não era uma área que eu sonhava em pesquisar diferente da área profissional, que eu sempre tive o sonho desde moleque entrar na multinacional. E o que acontece? Pelo fato de ter ficado doente, e todo mundo que tinha ali uma roda, vamos colocar uma roda de 1000 pessoas, tamo junto, César, tamo junto, isso daqui. Eu bloqueei hoje, eu não faço mais evento. Não tenho a mínima vontade de fazer, por quê? Vamos colocar, se eu cair lá, eu não vou ter mais essas pessoas. Então, pra mim, às vezes eu vejo pessoas assim, principalmente voltadas pra essa área, evento, música, o gospel, pode ser o que for. Eu já olho assim, a pessoa se aproximando, César voltou, então vamos sugar ele de novo. Inclusive, quando a gente voltou com o podcast, foi o que aconteceu, começou a disparar a mensagem. Entendeu? Então, só que assim, é um bloqueio na minha visão. Você é profissional. Sim. Na minha visão, eu vejo como um trauma. Sim. Mas é algo que pra minha vida me aliviou. Meio confuso, né? Não, eu entendi. Aliviou porque o que acontece? Por você estar lá, você acabou sendo uma peça de interesse. Então, o César, deixa eu me aproximar do César. César, você é lindo, maravilhoso. Né? A pessoa se aproxima de você pelo que ela pode extrair de você. Então, o seu sistema aí de integridade, o que ele fez? Opa, eventos não. Mas você pode voltar para a área de eventos com uma postura diferente. Aí precisa realmente reprogramar. Então, agora para você é importante se manter realmente. E é saudável. Agora, da maneira que você está programadinho, se você voltar, vai ser a mesma coisa mesmo. Como você falou, voltei e começou de novo. Inclusive, ele tem o mesmo pensamento. Acho que a gente se dá muito bem, que a gente alinha várias ideias junto. Ele mesmo também tem essa dificuldade. Porque a gente ajudou muito essa área. Entendeu? Cara que hoje tem um nome e tal, tocava as músicas lá, colocava no palco e os caras... Então isso sim foi um trauma, mas dá para você ressignificar. E também não necessariamente você precisa voltar. Aí tem que ver o que faz sentido para você e o que não faz. Porque também tem um detalhe importante. Você falou assim, eu tinha um sonho de criança, né? Legal. Só que a gente vai crescendo, as coisas vão mudando. Às vezes aquele sonho não faz mais sentido. E vira um peso. E às vezes o sonho não faz mais sentido, ele não cabe mais pro César de hoje, por exemplo. Que nem essa, a área de TI também, voltando. Era um sonho de um moleque. Inclusive, lá quando eu trabalhei com grafite, eu tive uma oportunidade de entrar na área lá de TI. Foi aonde aumentou mais o meu sonho. Só que aí eu tive um problema, os caras não queriam liberar e tal. E aí eu falo o quê? O meu sonho acabou me deixando doente no ambiente de trabalho. Porque às vezes nem todo sonho que a gente acha que é a vontade de Deus é o que ele quer pra gente. Entendeu? Hoje eu vejo isso. É que nem aquela questão da minha mãe. Se eu chegar numa pessoa assim que não tem uma mente meio aberta, eu falar assim,
Deus me curou da depressão através do câncer da minha mãe, que levou minha mãe embora. Uhum. Às vezes você vai falar isso pra uma pessoa e fala, nossa, você é doido. Tipo, Deus levou sua mãe e você fala que, tipo, ele te curou. Nem muitas pessoas vão entender isso. Inclusive, eu vou entender isso no começo do ano. Porque a oração da minha mãe era me ver curado. E ela conseguiu, inclusive, num culto que a gente fez na casa dela, ela falou isso. Eu tô feliz porque o César foi curado. Então, era muito joelho no chão dela, da minha esposa, da minha avó, da minha tia. E quem me conhece, o Luiz, que conhece, ele pegou, tirando minha esposa, que é mais suspeita de falar, ele acompanhou todo o meu processo. Então, assim, hoje, pra mim, tá de pé foi muito da minha parte da minha mãe. Sim. E você me falou um pouco disso, e o que eu achei interessante, né? O exemplo dela. Até o último instante ela estava ali presente na vida. Manteve assim Firme. a postura. E o mais louco ainda é que a primeira tentativa de suicídio, eu dei entrada lá no balneário. Conhece o balneário, né? Dei entrada. E ela lutou os últimos momentos no balneário. Uhum. Ela só não faleceu dentro do balneário porque ela já tinha alinhado com o médico que iria falecer e ela preferiu falecer em casa. Que na verdade ela queria ver minha avó. Como ainda estava meio com os resquícios de pandemia, minha avó já de idade não poderia. Uhum. E até o médico tinha dado alta, eu fiquei bravo, porque eu falei, mas como que a gente vai cuidar dela em casa se vocês não podem cuidar? Só que foi um acordo que ela fez com o médico. E hoje eu tenho o quê? Se vir um pensamento eu querer desistir, eu lembrar. Ela mesmo sabendo que ia falecer, ela lutou os últimos momentos de vida dela. E aí você traz uma coisa muito interessante, que é a postura. A vida responde à nossa postura. Quando você muda a tua postura, a vida ela te traz Eu acho que quando coisas você naquilo. coloca determinação em algo na sua vida, se você pegar uma porcentagem, acho que 80% você consegue mudar de algumas coisas. Sim, e principalmente quando você coloca decisão também, viu? Quando você decide, eu decidi agora vender água. Decidi só. Daqui a pouco aparece alguém falando de água, até porque o cérebro ele também faz isso, né? Na PNL a gente aprende que o cérebro ele vai filtrar. Então, vamos supor, a postura, eu vou vender água. Aí daqui a pouco acontece, aí eu conheço o Luiz, que o Luiz conhece não sei quem, aí começa a coisa a acontecer. Mas por que a coisa começa a acontecer? Porque eu tomei uma decisão e o meu cérebro, opa, a Cláudia tomou uma decisão, então deixa eu alinhar. Sabe aquela velha história assim, você vai comprar um carro. Você começa só a ver daquele carro na rua. Parece que antes você não via tanto. A gente comprou esse carro que a gente tem, a gente nem via, era um carro que a gente nem tinha pesquisado, e hoje o que mais a gente vê é o ponto. Então. E por quê? Porque o cérebro filtra isso. Então você começa a ver coisas que antes você não via. Porque o cérebro ele vai selecionando o que é importante e o que não é importante. Por isso que a programação neurolinguística é maravilhosa, porque ela vai te reprogramando e você vai começar a ver o que realmente é importante. Aí, viu, galera? Como um empresário de sucesso, aqui tá, ó, Launchpad Informática, você que tá precisando de uma manutenção no notebook, no seu escritório de pequeno porte. Logo mais a gente vai estar uma estrutura top, abençoada. Só entrar em contato aqui, vai estar na descrição. E você que tem o desejo de fazer um podcast, aqui ó, no Complexo Foz TV, isso pegou, hein, Luiz? Pegou mesmo, Complexo Foz TV. Ou área de design, gravar um curso, tal, entrando em contato com o Luiz. Ele vai te atender, o Luiz Duarte. Não, Luiz? Muito Isso daí. top. Muito top. Cláudia, satisfação em ter você aqui no nosso podcast. Deus abençoe sua vida, sua família. E deixa uma mensagem para nossa galerinha radical. Então, para a galera radical, eu vou dizer o seguinte: independente da situação que você esteja vivendo, da dificuldade que esteja no teu caminho, sempre tem solução. Sempre, 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 sempre. Às vezes você só não está enxergando, né? Como eu falei do cérebro que seleciona. Quando a gente está muito mergulhado em dores, a gente acaba vendo muita dor. Mas assim, sempre tem solução. Sempre, 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 sempre. Sempre. É Legal. Isso. Tamo junto. Grande abraço. Até mais. Aí. Moaísa, tá aí?